Fala, meu povo! Boa segunda-feira para vocês, hein? Boa semana também. Começando o cafezinho de hoje com... Pode ser café, pode ser qualquer coisa que mantenha a temperatura o dia inteiro. Não tem café, né? Como sempre. Ó, eu assisti nesse domingo à noite Atlético e Cruzeiro com a expectativa de fazer aqui uma análise sobre o primeiro grande jogo das duas equipes na temporada, né? Já teve Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e América, dois times de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. Semana passada teve Atlético e Atlético também. Tinha tido jogo de pré-temporada. Falei, bom, primeiro clássico do ano, sétima partida oficial dos dois times na temporada, um pouco mais de ritmo. Vai dar pra ver alguma coisa a mais. Sinceramente, não tem muito o que falar do jogo. O Cruzeiro tá mudando de técnico, tá indo de Fernando Diniz para Leonardo Jardim, passando esse período com Wesley Carvalho, que é interino e tal. Então, assim, não dá pra ver um início, meio e fim, não dá para ver o início de temporada e para onde que o time está indo, alguma coisa sobre desenvolvimento individual, né, dos jogadores. E do Atlético, sim, alguma coisa de cara do Cuca, mas cá entre nós, com a expulsão do Gabigol com 30 minutos e uma hora de futebol com o Atlético com um jogador a mais, é muito difícil de avaliar mais situações de jogo do que a gente tem. Tem um caso que aconteceu em janeiro desse ano, em janeiro do ano passado, na verdade, enfim, aconteceu em janeiro do ano passado. Teve um jogo entre Ajax e Stuttgart, um amistoso. E o Klaassen, jogador do Ajax, foi expulso no amistoso. Os técnicos conversaram e decidiram manter o Klaassen em campo. Ele pisou no cara ali sem querer, levantou demais a perna. Decidiram manter ele em campo, porque senão não ia dar para avaliar o jogo do Stuttgart e o jogo do Ajax se fosse 10 contra 11, porque basicamente vira outro jogo e a gente teria uma determinação de quem venceria o jogo, muito provavelmente seria o Stuttgart, né, com um jogador a mais. E não era o que os técnicos queriam. Em um clássico de sétima rodada de campeonato estadual, o Gabigol devia ser expulso, não tem nenhuma discussão, não tem nenhum motivo para ele fazer o que ele fez, inclusive, assim, uma expulsão bastante burra, por assim dizer, né? Dar uma cotovelada no cara, me parece bastante intencional. Uns 30 minutos de jogo, uma bola no campo de defesa, não faz nenhum sentido. Tinha tomado antes uma cotovelada no peito do Júnior Alonso, tal, talvez estivesse meio fora de si por conta daquilo. Faz parte do jogo não estar fora de si. Enfim, que estragou o jogo e a análise das duas equipes, né? Se era para analisar variantes de Atlético e Cruzeiro durante 90 minutos, capacidade de jogar por 90 minutos dessas duas equipes, isso tudo se perdeu quando o Gabriel foi expulso. Os 30 primeiros minutos do Cruzeiro eu achei igualados, era um jogo muito picotadinho, mas melhores que o do Atlético, uma boa chance do Gabigol, um chute de fora da área do Dudu, e o time bem postado na defesa, sem permitir. O Atlético do Cuca normalmente é um time que gosta de colocar velocidade nos ataques. O Cruzeiro estava conseguindo impedir que o Atlético colocasse velocidade nos ataques, pintava melhor, alguma coisa melhor, mas assim, qualquer momento também um lance individual do Atlético poderia fazer a diferença no ataque. Mas estava relativamente melhor o Cruzeiro nos 30 primeiros minutos, até o Gabigol estragar, o clássico estragar a possibilidade da gente avaliar a condição dessas equipes até aqui. O Atlético, depois disso, passa basicamente a atacar, o Cruzeiro a resistir. Acho que até resiste bem o Cruzeiro, tá? Assim, o Atlético não teve chances claras. O gol do Galo sai com um chute do Hulk, que não é bom, um chute meio mascado, de perna direita e tal, e uma falha do Cássio. O Cruzeiro contratou o Cássio de 2024, né? O Cruzeiro não contratou o Cássio de 2012, o Cássio de 2017, nem o Cássio de 2020. O Cruzeiro contratou um Cássio de final de carreira, com pouco reflexo, com pouca agilidade. E em vários jogos o Cássio está mostrando isso. Outra coisa é que fez um contrato muito longo e pagando muito para o Cássio. É muito bom goleiro, mas não é o goleiro de anos atrás, quando era um dos melhores do Brasil. O Cássio não é um dos melhores goleiros do Brasil. O Cruzeiro não pode dizer hoje que tem um dos melhores goleiros do Brasil. Outra coisa é que ele comece a treinar muito melhor, que alguma coisa aconteça e ele recupere o nível de temporadas anteriores. Mas ele já mostrava no Corinthians, então assim, já era um indicativo, pela idade, pelo que ele estava mostrando, que poderia ser esse Cássio que o Cruzeiro estava contratando. E o Cruzeiro apostou, fazendo um contrato muito longo por um goleiro com menos reflexos, menos agilidade do que antes. E o gol do Atlético sai. Algo que o Atlético devia fazer, encher a área, mandar muita bola para a área, gerar caos. Um jogador a mais, isso faz diferença. Estava controlando muito bem os contra-ataques do Cruzeiro, alguma outra arrancada, especialmente do Matheus Henrique, né? É o jogador com mais iniciativa no Cruzeiro, já desde a temporada passada. É o jogador com mais iniciativa, estava controlando muito bem. Encher a área do Cruzeiro para ver o que acontecia. Numa dessas, uma bola escorada e o Hulk fez 1-0. O Cruzeiro passou até a ter algum domínio territorial, algum domínio de bola, porque o Atlético também, acho que foi inteligente, não se expor. Algumas vezes ficava com a bola um pouco mais de tempo, outras queria correr. Numa dessas quase fez com o Coelho, com o Coelho, né? E o Cássio fez boa defesa, até que o Hulk matou o jogo no contra-ataque, fazendo 2-0. O Atlético continua dependendo, como de anos atrás, que o Hulk tire seus coelhos da cartola.
Foi assim contra o Atlético, um bom passe do Scarpa, mas uma finalização muito boa do Hulk, né, limpando o goleiro e finalizando. Foi assim nos 2 gols contra o Cruzeiro, e é assim basicamente desde 2021. O melhor o Atlético que ganha jogos difíceis, quase sempre depende que o Hulk decida. A questão é que o Hulk já é um jogador de 38 anos, e é bastante provável que cada vez ele decida menos. Por mais que ele ainda tenha um físico completamente avantajado e fibrado, mas é normal que um jogador de 38 anos, uma temporada longa como a do futebol brasileiro, consiga decidir menos. Então também seria muito bom para o Atlético que, por exemplo, tivesse sido um 2-0 com 2 gols de outros jogadores que não fosse o Hulk e que o Hulk tivesse jogado mal. Seria um bom indício que o time é capaz de ganhar, de jogar bem, mesmo sem o Hulk fazer uma grande partida. Ainda depende que o Hulk faça grandes jogos. Não conseguiu dominar demais, gerar muito, encurralar o Cruzeiro, fazer o Cruzeiro se sentir completamente... Não dava a sensação de que a qualquer momento sairia o gol do Atlético, a não ser por ter um jogador a mais e que uma jogada pudesse acontecer. Mas não foi um time que atacou super bem quando teve um jogador a mais. O que aconteceu é que depois que o Atlético teve um jogador a mais, passou a parecer questão de tempo de que alguma coisa ia acontecer na área do Cruzeiro. Ia sobrar um jogador, ia sobrar uma bola, alguma coisa ia acontecer. Mas não que o Atlético ia conseguir construir isso. E depois também da expulsão do Gabigol, deu a sensação de que o Cruzeiro passaria a não jogar mais. Não ocupar o campo de ataque, faltar jogadores, faltar uma referência como era a do Gabriel Barbosa. Então, basicamente, é um clássico que é um muito justo vencedor, o Atlético. Uma muita justa expulsão, a do Gabriel Barbosa. Não dá para fazer a avaliação ainda sobre as equipes por ser um início de temporada e pelo jogo ter sido estragado, né? Assim, o jogo foi estragado. O jogo, do ponto de vista de fazer uma análise das duas equipes, foi estragado aos 30 minutos pelo Gabriel. Então ainda não dá para dizer como que vai funcionar Dudu, Gabriel e Matheus Pereira, por exemplo, esse trio de bons jogadores do Cruzeiro, porque a gente viu muito pouco e no principal teste não se viu. Ainda acho que não tem muita interação entre eles. Contra o América teve alguma coisa a mais, mas assim, não funcionam ainda como um trio. Para mim o melhor é o Matheus Henrique, é o que melhor vem funcionando. E do lado do Atlético também, que é um time, pelas características do time do Cuca, de querer atacar muito rápido, de querer empurrar muito o adversário para trás, mas não para ficar com a bola muito tempo, mas empurrar o adversário para trás via ataques rápidos. Isso também não deu para perceber, porque depois de ter um jogador a menos, o Cruzeiro se plantou atrás para tentar se proteger um pouco mais. Enfim, valeu para o Atlético pela vitória. Acho que já tem a classificação assegurada, né? O Cruzeiro hoje tem a pior campanha entre os classificados para as oitavas de final, porque tem 11 pontos. Acho que no grupo do Atlético os dois têm 13, no grupo do América os dois têm 12, né? E o Cruzeiro tem 11. Enfim, a campanha do Cruzeiro realmente é ruim, porque começou com um tropeço contra Betim, tinha tropeçado antes contra o Atlético, não ganha do América, não ganha do Atlético. Os jogos de time de segunda e de primeira divisão, o Cruzeiro ainda não conseguiu ganhar, mas o jogo do Atlético sem uma análise de por que não conseguiu ganhar. Contra o América faltou gol, contra o Atlético ainda era o time do Fernando Diniz, jogava muito mal. Contra o Atlético, o Gabigol estragou a análise do jogo. Para o atleticano não, para o cruzeirense estragou a possibilidade de ganhar, e para mim que só queria avaliar, estragou a possibilidade de avaliar. Quando o Cruzeiro contratou o Gabigol, eu fiquei reticente pelo estilo de vida do Gabigol, né? Pelo estilo de jogador que ele é. O Gabigol é um jogador muito carismático, que chama torcedor e tal, que esse tipo de coisa é muito positiva, mas ele tem um estilo de um lifestyle trapper que eu acho que não combina muito com as características do Cruzeiro. Então a expulsão dele contra o Atlético e o fato dele ter estragado o primeiro clássico oficial do ano nem vai muito de encontro com as reticências que eu tenho em relação ao Gabigol. Eu acho que no curto prazo ele vai fazer uns gols e tal, e isso vai gerar a identificação dele com a torcida e vai bem. Eu acho que a relação tende a ir piorando a médio e longo prazo. Pelo estilo de vida, eu acho que a pouca implicação dele não me parece ser algo muito natural, a relação dele com o Cruzeiro, até pode ser que ele vire um super cruzeirense, mas pelo estilo dele, o estilo do clube, não me parece ser um relacionamento natural de acontecer, a não ser um relacionamento profissional. E acho que para ser um ídolo você precisa ter mais do que um relacionamento profissional. Não me parece, tem alguma coisa para mim que não encaixa. Só que a expulsão dele contra o Atlético não tem nada a ver com isso. É uma expulsão de um jogador que perdeu a cabeça sem nenhum motivo aos 30 minutos. Isso pode ajudar a piorar essa relação, né? Gabigol vem fazendo seus golzinhos de pênalti até aqui. Uma expulsão no clássico pode fazer com que a boa vontade, a paciência do torcedor do Cruzeiro fique um pouco menor com ele no decorrer do tempo. Mas a análise que eu tinha feito antes, de que eu sinto que não era o jogador a se trazer para ser o líder desse projeto e tal, não tem a ver com ele perder a cabeça num jogo. Tem mais a ver com médio e longo prazo, o estilo de vida, o estilo de jogador que é, o estilo de dentro de campo quase também.
Acho que o Cruzeiro é mais de Alexis do que de Gabigol, sabe? O Cruzeiro é mais de um jogador um pouco mais quieto, clássico, do que um jogador explosivo. É a sensação que eu tenho. Pode ser que não, pode ser que dê certo. Eu lembro que em algum comentário aqui alguém até falou de Renato Gaúcho, que foi bem no início dos anos 90, e de outros jogadores assim com mais um perfil também um pouco mais explosivo, e que deram certo no Cruzeiro. Pode ser, pode acontecer. Só tenho a sensação de que não. E a expulsão contra o Atlético pode passar a sensação de que a paciência fica em algum momento um pouco menor, porque isso vai ficar marcado. Embora seja uma 7ª rodada de campeonato estadual e daqui a pouco todo mundo esquece. Mas tem que ficar de olho, né? Contratou um jogador que, como ele, que tem esse temperamento explosivo, o Cássio, que é um goleiro que a gente sabe como é que é. O Cruzeiro tem que recuperar muitos jogadores. Contratou apostando em recuperar muitos medalhões. Eu teria preferido fazer uma aposta em jogadores com mais fome, jogadores que ainda não ganharam muitas coisas e que precisam ganhar para ter uma carreira. Cássio, Gabigol, Dudu já são jogadores muito vencedores, não que eles não queiram que eles estejam jogando de qualquer jeito, mas é um perfil diferente do que eu acho que o clube precisava pelo momento que o clube vive. E análise de jogo muito pouca, realmente muito pouquinho, porque uma hora que um jogo ficou uma coisa completamente diferente do que a gente deveria avaliar de 2 bons times do futebol brasileiro. Tá falado, meu povo? Esse é o café dessa semana. Amanhã eu volto com uma análise prévia dos jogos de Liga dos Campeões. Eu vou para Mônaco daqui a pouquinho para cobrir Mônaco-Benfica nessa rodada. Eu vou fazer uma análise um pouco mais detalhada de Manchester City e Real Madrid, porque eu já tinha feito dos confrontos, das probabilidades assim que teve o sorteio. E depois de Manchester City e Real Madrid eu volto com a análise do jogo. E depois lá de Mônaco-Benfica também com a análise da partida que eu vou cobrir. Boa semana para vocês, hein? Vocês fazem favor de ter um juízo razoável, porque a semana tá só começando. Valeu, gente. Até mais.